Eu tô lendo Divergente. Não é a primeira vez que eu tô lendo Divergente, mas é a minha primeira releitura depois de uns 10 anos tendo lido pela primeira vez. E eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho sobre esse livro, porque é um livro antigo, é um livro que eu sei que não é tão falado quanto Jogos Vorazes, Harry Potter, Percy Jackson. Mas, cara, é uma história tão boa que eu acho que ele deveria ser mais reconhecido. E um dos pontos principais que me deixa triste dessa história são os filmes. Se você já assistiu o filme e falou, meu Deus, isso é uma bosta, eu recomendo você a ler os livros, porque o filme realmente é uma porcaria. Desculpa pra quem gosta. Mas assim, gosto muito dos atores, eu gosto de quem faz a atriz, eu gosto de quem faz o 4, eu gosto muito. O filme 1 também não acho tão horrível, mas assim, não é bom. Eles não terminaram, simplesmente ficou por isso mesmo, ficou de qualquer jeito. Então assim, eu já assisti, eu sei como acaba. Não sabe, não sabe. Porque eles simplesmente não terminaram, não terminaram. Então, eu tô lendo o livro 1, eu comecei o livro 1 esse mês. Eu tô um pouco pra frente da metade dele. Então eu vou contar mais ou menos o que eu lembro aqui pra vocês. E daí quem quiser acompanhar vai ter spoiler. Mas como vocês sabem, a minha memória não é aquelas coisas. Então muitos detalhes eu vou deixar passar. Eu vou falar mais das coisas que me marcaram mesmo, pra acompanhar. E daí vocês comentam o que vocês gostam, o que vocês não gostam nessa história. Se vocês já leram ou não. Mas eu recomendo muito a leitura porque eu acho a estrutura dela muito interessante. O livro 1 ele me pega muito porque ele começa de um jeito muito bom. Essa estrutura que a autora fez de facções é muito interessante mesmo. Porque a questão das facções em Divergente é pra, vamos dizer assim, é pra tentar tapar um defeito do ser humano. Então, por exemplo, a abnegação é porque o ser humano ele é muito egoísta. Então, as pessoas da abnegação, elas se doam totalmente pro outro. Elas não pensam nelas em momento nenhum. E assim, é tudo muito ao extremo, tá? É realmente isso. Elas nunca vão pensar nelas. Se elas pensarem, eu vou comer mais uma batatinha porque eu tô com fome. Não, isso não é permitido. Isso é totalmente fora do que a abnegação faria. É assim, eles são realmente extremistas, todas as facções. Tem a erudição também. A erudição são os inteligentes e eles realmente se acham os mais inteligentes. Eles leem o tempo todo e eles são insuportáveis. Que é pra cobrir esse defeito do ser humano de preguiça de estudar, de aprender, de se desenvolver. Tem também a amizade, que eles são totalmente leais assim, a todas as pessoas. Eles são super amigos, super legais e eles são obrigados a ter mesmo esse elo de amizade entre todos. Então eu falei a abnegação, a erudição, a amizade, a franqueza, que a franqueza é uma das piores, porque eles não podem mentir absolutamente nunca. Então, qualquer coisa, eles não têm filtro. Realmente eles não têm filtro. Então, qualquer coisa que passar pela cabeça deles, eles vão falar. Seja um xingamento, seja a maior atrocidade que possa sair de uma boca, eles vão falar. Então, eles falam mesmo. E a audácia. A audácia são os corajosos, assim, eles realmente, eles pulam de trem, eles saltam do prédio, do lado não sei da onde. E eles são quem faz a segurança de todo o território ali. Então, esse livro, ele se passa numa Chicago futurística. Então, assim, ali era a cidade de Chicago, eles estão na América do Norte, na cidade de Chicago, no futuro. A sociedade deu muito errado, deu muita merda, e as pessoas que sobraram fizeram esse esquema de facções para tentar fazer com que o ser humano não fique em extinção, não se mate de novo até não sobrar ninguém, e também para tentar formar um sistema mais, como que eu posso dizer? Um sistema mais seguro, mais, esqueci a palavra, de governo, de sociedade, algo mais firme, mais concreto, que funcione melhor
para não acabar de novo em 500 mil guerras até todo mundo se matar. Então as facções nasceram por isso. Então a atriz, a Beatrice, ela é irmã do Caleb e ela é da abnegação. Então o livro começa ela tendo 16 anos e se preparando para passar pelo teste para entender qual é a facção que ela deve pertencer. Então cada pessoa tem a inclinação para uma facção. Então cada pessoa tem uma inclinação para tal facção. Isso é o normal. Então os filhos, eles crescem dentro da facção dos pais e com 16 anos eles fazem um teste e escolhem no dia seguinte qual facção eles vão. E é muito, como eu falei, eles são todos muito intensos em tudo. Então assim, realmente, você vai fazer o teste, você vai para tal facção, você vai cortar a mão, jogar seu sangue e você basicamente esquece que você teve uma família. Se você trocar de facção, né? No caso que nem a Beatriz é da abnegação. Se ela trocar de facção, ela raramente vai ver os pais dela e ela tem que basicamente esquecer que ela veio dali. Ela tem que se integrar totalmente à facção que ela escolheu. Então, ela vai com o irmão dela pra escola, com os amigos dela também, eles vão pra escola. A abnegação mora no extremo da cidade, eles moram perto de um lugar que ficam as pessoas sem facção, que é o que pode acontecer. Tem pessoas que não se encaixam em facção nenhuma, ou por algum outro motivo, e elas são os sem facção. São basicamente os mendigos, assim. Eles precisam de ajuda, precisam de alimento. Então, a facção que faz toda essa parte beneficente é a abnegação. Além também de ser a responsável pelo governo, porque eles falam assim, uma facção que pensa só nos outros é excelente para governar, porque eles vão governar pensando no coletivo e não em si próprio, né? Então a abnegação é responsável por tudo isso. Então quando eles estão indo de trem, de ônibus, acho que é, ela passa pelo sem facção e ela fica olhando e ela fica com medo, ela fala, nossa, se eu não me encaixar em lugar nenhum, né, eu vou acabar ali, é foda. Então eles estão indo pra escola, e as aulas acabam mais cedo. Na escola ela é chamada de careta, porque todos os da abnegação são exatamente iguais. Cada facção tem a sua cor. A abnegação anda de cinza, sim, totalmente coberto de cinza, assim, camiseta totalmente fechada, calça e coque no cabelo. Então assim, é basicamente todo mundo igual. Se você olhar assim, você não vê muita diferença, porque eles não têm nada que os diferencie dos outros. Eles têm casa igual, roupa igual, é tudo igual pra todos, sabe? Pra ninguém ter a mais, pra ninguém invejar. Talvez mude um pouco o foco aqui, porque me ligaram no celular e eu tive que atender, e aí agora eu coloquei aqui de volta. Enfim, então ela tá na escola, eu tava falando que eles têm basicamente a mesma roupa, mesmo tudo. Então aí depois das aulas, as aulas acabam mais cedo e todos vão lá pra fazer o teste. Quem vai primeiro ali deles é o Caleb, o irmão da Beatrice. E ele sai, depois de uns 20 minutos, ele sai sério, nem olha pra cara dela e senta ali e não fala nada. Eles não podem falar, tá? Isso é um ponto interessante. Eles não podem falar o resultado. Então, cada um escuta o seu resultado e fica na sua, não pode falar. Então, logo depois do Caleb, a Beatrice vai. Ela entra, quem vai fazer o teste dela é uma mulher da Audácia. Eles conectam ela na máquina, colocam um monte de eletrodo, assim, e tal. E fala, olha, eu não posso te falar o que vai acontecer, a única coisa que eu falo pra você é, fica tranquila que vai dar tudo certo. Então eles passam, na mente dela, ela basicamente vai pra outro lugar, assim, na mente. Então ela se vê de frente de uma mesa que tem uma faca e um queijo. E ela precisa escolher. E ela fala, né, pra quê? Daí ela fica perguntando, mas o que eu vou ter que fazer pra saber qual que ela deve escolher? O que eu vou ter que fazer? O que vai ser a próxima coisa, né? O que eu escolho? Tal, tal. Daí ela escuta a mente da mulher na mente dela. Escolhe um, Beatriz, escolhe um. Ela fala, mas eu preciso saber o que vai acontecer. Como que e se eu pego o queijo e é alguma coisa que eu preciso matar? Ou ao contrário? Então ela não escolhe nenhum. Aí a moça fala, bom, se você quer desse jeito, então tudo bem.
Aí vai pra próxima simulação. A próxima simulação é um cachorro bravo que corre pra cima dela, gigantesco. E ela não tem o que fazer, o cachorro tá vindo, correndo, latindo, espumando, querendo morder ela. E ela fala, devia ter pegado a faca, né? Mas não pegou. E aí agora o que ela vai fazer? Ela tem pouquíssimo tempo pra decidir o que fazer. Até que ela resolve, ela lembra de algum cachorro, não lembro exatamente, mas assim, de algum cachorro que ela já viu, que ela já cuidou, alguma coisa assim. E ela deita assim, se abaixa no chão e tenta fazer carinho nele. Tipo, vai brincando com ele. E ele deixa. Então o cachorro se acalma. Eu tava tentando lembrar quais são os testes dela exatamente, mas eu não vou lembrar todos. Então tem o do cachorro. Tem também um que ela deve proteger uma garotinha. E o último é o mais interessante. Assim, cada teste, cada simulação elimina uma facção. Então, por exemplo, se ela matasse o cachorro, talvez ela fosse audácia. Ou se ela, não sei, se ela não se ela protegesse a garota, seria abnegação. Então, assim, tem várias coisas. Cada simulação elimina uma facção. A última simulação que ela participa foi uma simulação que depois a mulher fala pra ela: essa eu coloquei porque o seu teste estava dando muito diferente. Eu acrescentei essa pra tentar entender melhor você. Ela tá dentro de um ônibus e o cara mostra uma foto pra ela. É uma foto assim, não é ninguém que ela conheça de verdade, mas a mente dela fala, eu conheço essa pessoa. Sim, então é alguém que ela conhece, mas é uma pessoa ficcional, que eu entendi assim. A mente dela entende que conhece, mas não é ninguém que ela realmente conheça. Mas na simulação ela conhece. O cara fala, você sabe quem é? Você sabe quem é essa pessoa? E aí ela fala, não. Ela fala, mas por quê? O que aconteceu? Ela fala, preciso saber dessa pessoa, porque senão eu vou te matar, que não sei o que tem, que não sei o que tem. E começa a ameaçar ela, fala, se você conhece, você conhece? E aí ela breca, assim, ela fala, não conheço. Então ela mente pra ele. Então já eliminou a franqueza, né? Ela mente pra ele. E ele fala, aí ele apela, ele fala, pelo amor de Deus, você precisa me falar se você conhece essa pessoa, porque senão eu vou morrer, é questão de vida ou morte, que não sei o que tem. E aí vai acontecer na simulação e ela fala, não, eu não conheço essa pessoa. E ali acaba a simulação. Aí quando ela volta, a mulher fala pra ela, olha, tem um problema na sua simulação, você ficou com 3 opções de facção. Isso não é comum, o comum é você ter uma opção. Então você é audácia, você é abnegação, você é franqueza, você é amizade, você é erudição. Ela ficou com 3 opções por causa desse teste dela maluco, que ela tomava decisões bem diferentes do que o normal, assim. Por exemplo, em um teste ela falou, isso aqui eu fiz igual a abnegação. Mas no teste do ônus, por exemplo, se ela fosse abnegação, ela teria tentado ajudar o cara. E ela não tentou, ela mentiu pra se proteger, porque aquele cara tava maluco. Então a mulher falou assim pra ela, essa mulher chama Tori, ela fala depois. Ela fala, olha, você tem inclinação para 3 facções. Audácia, era audácia, abnegação, ou não tinha abnegação. Eu não vou lembrar. Ela tinha inclinação para 3 facções. Aí, só que a mulher fala assim, isso quer dizer que você é divergente. E você não pode falar isso pra ninguém. Aí ela fala, não, eu sei que eu não posso falar o resultado do teste de aptidão e tudo mais. Ela fala, não, você não tá entendendo. Ninguém nunca na sua vida pode saber que você é divergente, porque senão você vai morrer. Aí ela fica em choque, né? E aí ela fica nervosa. Daí a mulher fala assim, olha, vai pra casa mais cedo, pode ir embora, não precisa esperar aqui, vai embora. Vai embora, pensa no que você vai fazer, porque amanhã você vai ter que escolher. E, por favor, não fala pra ninguém. Então ela vai embora, ela vai andando, assim, pensando, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Ela nunca tinha nem ouvido falar em divergente, sabia nem o que era isso. Aí um cara sem facção aborda ela
aborda ela, fica morrendo de medo. Daí ela fala, olha, ela dá um lanchinho pra ela, porque ela sempre carrega a mais pra já dar pra pessoas que precisam, coisa da abnegação. Daí ela fala, olha, só tenho isso, né, que não sei o que tem. Daí ele fala, ele fala, acho, quando você tem, amanhã você vai fazer o teste, alguma coisa assim, amanhã você vai fazer sua escolha, alguma coisa assim que ele fala. Daí ela fala assim, daí ela acha, ela tá meio com medo dele ainda, porque ele tá meio grudando no braço dela, daí ele solta e fala boa sorte, que não sei o que tem, alguma coisa assim. E ela vai embora, e ela até pensa em falar com a mãe dela, mas porque a mãe dela é mais legal assim que o pai dela, mas ela não conta, porque ela fica muito com medo. E na hora que eles vão dormir, o irmão dela fala assim pra ela, Beatriz, pensa em você amanhã. Aí, alguma coisa assim, tá? Não é exatamente essa fala, mas é alguma coisa assim. E ela fica muito pensativa, sabe? Tipo, como assim, né? Justo ele falando isso, né? Pensar um pouco em mim. O meu irmão quer tão abnegação, porque o irmão dela, ele é muito altruísta. Ele é totalmente abnegação mesmo, sabe? Ele ajuda sem pensar. E a Beatriz, ela fala que isso sempre foi, nunca foi algo automático para ela, igual é pro pai, pra mãe e pro irmão, que faz as coisas para as pessoas sem pensar. Ela não, ela sempre para e pensa o que a abnegação faria. Então ela já imaginava que ela não fosse abnegação por causa disso. Que ela não consegue ser altruísta assim, de uma forma tão intensa, assim, tranquilamente. Para ela é pensativo, é tudo, nada é no automático. Ela precisa pensar exatamente no que ela vai fazer. Aí, isso vindo do irmão dela, tipo, pensar em mim, isso é uma coisa totalmente fora do que a abnegação prega. Mas tudo bem, aí ela vai dormir, no outro dia eles se arrumam e eles vão. Os pais dela sentam na arquibancada, ela senta lá do lado do irmão dela e aí começa a chamar os nomes. Lá na frente são 5, são tipo pilares, assim, mais ou menos da altura da cintura de todo mundo, com coisas dentro, cheios até a boca. Então, tem carvão para audácia, acho que são pedras para abnegação, tem vidro para franqueza e não lembro qual que é a amizade e erudição. Mas assim, cada um tem símbolos que representam a facção. Então, o que eles vão ter que fazer? Ela vê o primeiro que é chamado fazer. Eles cortam a mão e deixam o sangue acumular assim um pouquinho e eles vão pingar o sangue na pilastra que representa a facção que eles vão se integrar. Ela vê um fazendo, aí o irmão dela vai primeiro. O irmão dela vai, ela fala, tranquilo se eu sair, né? Porque o meu irmão vai ficar, o meu pai não vai ficar tão bravo, porque o problema da abnegação é que várias crianças da abnegação estavam indo para outras facções. E a erudição, que é totalmente contra a abnegação, publicava vários artigos sobre isso, atacando muito a abnegação, falando que eles estavam fazendo alguma coisa errada, porque as crianças estavam todas indo embora, o modo de criação deles não era assim tão bom, porque alguma coisa errada eles estão fazendo. Tanto que uns 2 anos atrás, um dos chefes lá da abnegação, do governo, não sei o que tem, o próprio filho dele trocou de facção, e foi quando isso estourou ainda mais. Tipo, nossa, se o filho desse cara que é top foi embora, alguma coisa está acontecendo. Então a Beatriz já tinha essa questão na cabeça dela, né? Tipo, eu quero ir, mas isso vai ser um baque. Então chegou a vez do irmão dela e ela viu o irmão dela ir pra erudição. E assim, foi um choque tremendo. Ela olhou para os pais dela, o pai dela tava aí, assim, em prantos. A mãe dela mais calma. Mas assim, ela ficou totalmente em choque, porque para ela o irmão dela era totalmente abnegação. E ela falou, nossa, ele conseguiu me enganar todos esses anos da nossa vida. E assim, ela via que o irmão dela gostava de ler, tinha livros ali e tal, mas ela nunca achou que fosse a ponto de ir para erudição. Ele achou que só que ele gostava de ler um pouco.
E ela ficou em choque, porque ela nunca tinha visto esse lado dele, ele nunca demonstrou, nunca. E aí chegou a vez dela, e ela sem saber o que fazer, sem saber nada o que fazer, ela vai lá na frente toda se tremendo, ela não tá nem enxergando direito. E ela corta a mão e o sangue fica acumulando. E assim, a abnegação e a audácia é um pilar do lado do outro. Ela estica a mão entre os dois, ela olha assim para os pais dela, ela percebe, ela entende que a mãe dela deu tipo, assentiu, tipo, faz o que você quiser, mas assim, muito de leve. E aí ela vai pra audácia. Quando ela faz isso, o pai dela dá um grito e ela fica desesperada, só que ela já escolheu e ela sentiu que era isso que ela devia fazer e ela vai. E ela vai pra audácia. Aí ela se junta com os outros iniciandos da audácia, tanto os que trocaram de facção, quanto os que já eram da audácia e resolveram continuar lá. E depois que acaba tudo, eles vão, cada um sai pro seu canto e vai pra sua facção. É a última vez que ela olha pros pais dela, o irmão dela nem sequer olha pra dar um tchau, só vai com a turma da erudição. E ela segue o pessoal da audácia e a primeira coisa que eles têm que fazer é pular dentro do trem. Ela já tinha visto alguns alunos da audácia fazendo isso, o trem tá em movimento e eles simplesmente pulam lá dentro e ela consegue, é muito difícil para ela sai correndo, ela fala assim que correr é algo que ela nunca nem pensava em fazer, porque na abnegação eles não têm essa pressa, né? Não tem por que correr, então é tudo muito contido. E ela se sente muito livre em correr e pular no trem. Aí uma garota puxa ela para ela não cair, ela cai dentro do trem. Essa garota é a Cristina, que é a primeira amiga dela ali. E aí o trem em movimento, ela sente batendo assim o ar no rosto. E ela se sente livre ali, realmente é uma liberdade que ela nunca tinha sentido. Elas vão conversando até que eles chegam a hora de pular de volta. E daí vai chegando a parte que eles têm que pular do trem em movimento pro prédio da audácia. E é nessa hora que ela sente o baque, assim, de realmente o que é aquela facção. Porque ela consegue pular, ela meio que cai ali, mas consegue. Com medo, ela pula com a amiga dela, com essa Cristina, que ela fez amizade. Só que daí ela escuta um grito. E tinha irmãos gêmeos, uma delas caiu. E aí ela olha lá pra baixo, a menina tá estatelada no chão, toda assim, a poça de sangue se formando, que assim, às vezes a pessoa não consegue pular, né? Então, um iniciando da audácia já se foi ali mesmo. Aí tem o rapaz, que é como que chama? Não é o chefe, basicamente, deles ali, né? E fala, olha, eu quero ver quem vai ser o primeiro a pular aqui. Tem um buracão no chão do prédio, que eles estão assim, em cima, na parte de cima do prédio, como se fosse na cobertura. O trem passa alto assim. Aí eles estão basicamente lá na cobertura e tem um buracão no chão, quebrado assim no chão. Tudo escuro lá embaixo, não dá pra ver nada. E ele fala, é o Eric. Meu nome é Eric, não sei o que tem, eu quero ver quem vai ser o primeiro a pular. E aí, ninguém, assim, né, todo mundo fala assim, eu não vou pular nesse buraco porque eu não sei nem onde vai dar. E aí a Beatriz fala, eu vou. Ela tira assim o casaco cinza dela, fica só com uma regatinha, mostrando assim um corpo que ninguém nunca tinha visto isso, sempre tinha visto só ela de camisa, então já é uma demonstração a mais de liberdade dela. Ela joga a camisa no Peter, que o Peter tava zoando ela por ser careta. É um outro iniciando que tava zoando ela por ser uma careta. Então ela joga a camisa cinza nele e vai pra beira do buraco. Daí o Eric fala assim, vai ser você a primeira a pular? E ela pula, ela vai caindo que ela não tá vendo aonde que ela tá caindo, até que ela sente que ela cai numa rede. Aí ajudam ela a sair da rede, que não sei o que tem, e quem recebe ela é um rapaz alto, bonito. E ele fala, qual é seu nome? E ela fica pensando. Aí ele fala assim, pensa mesmo, porque você só vai ter essa chance. Aí ela fala, meu nome é Tris. Então, a partir daí, ela não é mais a Beatriz, ela é a atriz. Eu vou contar a história até aqui hoje pra vocês, no próximo eu continuo.
Mas é muito interessante essa questão do nome dela, porque é basicamente uma ruptura dela com a vida passada. Ela era a Beatrice na abnegação. E o Tris, que é basicamente, ela cortou o nome dela no meio. E é como se ela tivesse cortado realmente a abnegação da vida dela. E ali ela era uma nova pessoa, ela é a atriz. Ela não é a Beatrice que é altruísta, que tem um pai, uma mãe e um irmão. Ali ela tá sozinha, numa facção totalmente diferente do que ela tá acostumada. E a gente tem que ver como que ela vai se sair. E por hoje é só. Depois a gente continua. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!